Fernando, obrigado. O Rafael, obrigado também. Estava lá narrando o jogo lá de cima para Band News Goiânia e vim correndo aqui para participar. Você já falou bastante aí do que aconteceu hoje. E a gente sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro, ele não se define em apenas um jogo. Por isso ele é campeonato de pontos corridos. São 38 rodadas, onde todas, cada uma delas tem a sua importância. Pelo que você viu hoje, pelo que você já estudou, claro, dos adversários que o Vila Nova tem, quais pontos que você vê que serão primordiais, e no caso você vai falar pelo Vila, que você é técnico do Vila, mas que serão primordiais para que o Vila consiga uma dessas 4 vagas a Série A do ano que vem, e obrigado por ter me esperado aqui. Não, que é isso. Assim, a gente tem que manter a nossa solidez defensiva, apesar de a gente ter sofrido gol hoje, no último lance, praticamente no último lance do jogo, a gente tem que manter isso, as coisas boas que a gente vem construindo desde o início da temporada. Agora, a gente precisa melhorar ofensivamente, mas muitas vezes assim, a gente trabalha, a gente treina, as coisas acontecem, chega no dia do jogo, não é sempre que a gente vai estar no melhor dia nosso, Então hoje as coisas não aconteceram, a gente pensou numa estratégia de conseguir ter a bola mais no campo ofensivo, Acho que o colega perguntou antes ali que a estratégia vinha dando certo, ele não tomar o gol até os 47, mas a estratégia não era essa, não era de a gente jogar num bloco tão baixo, mas a gente não estava num dia feliz. Quando tu não está num dia feliz tecnicamente, a gente poderia optar pelas transições. E a gente teve 3 momentos de transição no segundo tempo. Se a gente toma a melhor decisão nessas transições, também talvez seria um desfecho melhor na partida. Campeonato longo, como tu falou, grandes adversários, todas as equipes são fortes. Vejo hoje é uma competição muito equilibrada. O Curitiba estava pressionado, mas é uma grande equipe, fez um grande jogo, tem um grande treinador que ano passado, inclusive, subiu, a equipe do Mirassol. É uma equipe que eu tenho certeza que, assim como o Vila, vai brigar até o final pelo acesso, então a gente tem que manter as coisas boas que a gente construiu desde o início do ano, e claro, sempre está melhorando, Não é porque a gente tem uma conquista ou porque a gente tem uma vitória que as coisas estão tudo certo, Assim como tu perde, não está tudo errado, Claro que no futebol, às vezes, isso não caminha meio lado a lado. Mas o meu pensamento, não vou mudar a minha convicção, não é porque a gente perdeu hoje que as coisas estão tudo errado. Até aqui, ao longo da temporada, a gente viu um leque de opções na sua cabeça, falando taticamente. Você jogando num 4-4-2 ou num 4-3-3, num 4-4-2, mas com meia mais aberto, quando precisa, até num 4-2-4. Essa questão tática é algo que você espera definir, ou num campeonato tão longo, onde surpresas acontecem, você tem que estar sempre trabalhando realmente as variações para que você tenha essas opções de acordo com o adversário ou de acordo com as necessidades do grupo? Cara, essa pergunta é muito boa. Claro que todo time, na minha opinião, tem que ter um padrão. O Vila tem um padrão. A gente repetiu, na maioria das vezes, o esquema que a gente mais joga. Porque, assim, é como se fosse uma balança. Se tu tem só um esquema e tu joga sempre o mesmo esquema, e aí quando tu tem uma sequência de insucessos, o que tu é questionado não muda. Se tu muda, como às vezes foi o caso do Vila no estadual, a gente variou 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3. Eu acho que eu só não fiz 3 zagueiros no estadual, E aí se tu varia muito, aí pode ser falado, mas aí varia muito. Então é muito difícil buscar esse equilíbrio, é muito difícil também às vezes agradar. Então a gente tenta sempre ter um equilíbrio. Eu prefiro muito mais ter um padrão definido, que a gente quer ter esse padrão definido, só que às vezes dentro do padrão, determinado jogador pode não estar passando por uma fase tão legal, a gente precisa dar uma rodada, dar uma descansada no atleta, descansada entre aspas, Dar oportunidade para outro atleta, mas assim, a gente quer, claro, ter o nosso padrão, a gente tem sempre na minha cabeça o time ideal do Vila, mas assim, a gente precisa ter as variações, A gente tem que analisar também o adversário, por isso que a gente tem um departamento de análise, saber os pontos que a gente pode explorar. Hoje a nossa escalação, que até não foi perguntado por que de ter jogado sem talvez o Poveda ou sem o Bruno Mendes, porque a gente estudou o adversário, a gente entendeu que com um ataque mais móvel, com o Todinho por dentro, vindo no entre linhas, a gente poderia criar algumas situações. E volto a dizer, às vezes a falta de produtividade ofensiva ela não passa exclusivamente talvez tal jogador não está bem ou o atacante não está legal. Passa porque a bola precisa chegar até eles. A mesma coisa defensiva, os zagueiros estão bem. Não, para se defender todo mundo marca. Assim como eu considero que para atacar todo mundo tem que ajudar na construção de primeira fase, de segunda fase e de terceira fase.